Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar as notas de atualização do template de AutoCAD. Então eu trouxe novos blocos de estrutura, né? Blocos de telhado e blocos de estrutura. E aqui tem esse bloco aqui de telhado, né? Ele tá aqui nessa posição aqui e tem de 25, 30, 35, 40 e 45%. É um bloco dinâmico, né? Assim como os outros. E ele funciona um pouco diferente, tá? Vou pegar aqui esse bloco aqui de 25, dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui então, ó, essa setinha você pode adicionar o tamanho que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 8, né? E veja que a altura não muda, só que ele é um bloco, a inclinação de 25%. Para você colocar a altura, você precisa fazer uma fórmula que é muito conhecida. E para descobrir essa altura do meio, você vai pegar a metade do vão. No caso, eu coloquei 8 aqui. Então você vai pegar a metade, ou seja, 4, e multiplicar pela inclinação dele, que é 0,25. Então, 4 multiplicado por 0,25 dá 1 metro. Ou seja, 1 metro é o que você vai colocar aqui na altura. 1 metro. Tá? Então, assim, você adequa o tamanho do seu telhado. Então, ele é muito simples de utilizar, esse telhado, em relação aos outros, né? Porque basta você colocar o tamanho dele, né? 8, e aqui a altura. Só que para saber a altura, você precisa fazer essa fórmula de multiplicar a metade do vão pela inclinação em decimal, né? Então, a inclinação é 25%, então você vai multiplicar 4 por 0,25, que vai dar 1. Então, você coloca aqui 1 metro, tá? E ele fica nessa inclinação de 25%. É claro que você pode diminuir aqui um pouco ou aumentar um pouquinho mais, tá? Para mexer um pouco na inclinação, ou seja, esse telhado aqui de 25%, você pode fazer ele com 20%, por exemplo, né? Então, na altura ali, você poderia colocar 80 centímetros, né? Que 4 vezes 0,20 de 20% seria 80 centímetros. Então, você poderia colocar, então ele ficaria aqui um telhado de 20%. Só que quanto mais você destoa da porcentagem da inclinação que ele foi feito, né, de 25%, mais bugado ele pode ficar, né? Mas porque aqui, ó, por exemplo, quando eu aproximo, vocês podem perceber que esse elemento aqui ele está um pouco desalinhado, mas isso só dá para ver, dá para perceber quando eu aproximo muito, né? Ou seja, dá para você modificar essa inclinação para uns 5% a mais ou a menos daquele que originalmente ele foi criado, entendeu? Então, o bom de utilizar esse bloco é por isso. E quando você seleciona, aqui nesse triângulozinho, você pode escolher se você quer com ou sem calha, tá bom? E você pode escolher também se você quer com ou sem telha, tá? Por que que eu coloquei aqui a opção de com ou sem telha, né? Eu coloquei a opção aqui sem telha, porque caso você não queira utilizar essa telha aqui, que é padrão, né? Você pode então colocar aqui na opção sem telha. E você pode utilizar as telhas aqui dinâmicas do template, tá? Então você pode, por exemplo, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Ajustar a inclinação. E aqui você pode utilizar essa telha dinâmica, caso você não queira utilizar aquela telha padrão, tá bom? Você pode utilizar outro tipo de telha dinâmica. Tem aqui essa estrutura aqui, né? Com esse tipo de fundação diferente. Tá? Bloquinho de laje. Tem essas estruturas aqui para telhado metálico, bom, que é mais simples, como vocês podem perceber, é até mais fácil de utilizar. Aqui você pode colocar o tamanho que você quer e na altura que você quiser. Basta interagir com essas setinhas aqui. Tá? Então tem ele assim triangular e tem ele nessa versão aqui com essa altura aqui nas laterais. Tá? Toda vez que você selecionar aqui e aparecer esse triângulo com um tracinho, significa que tem opções de visualização. Então você pode aumentar as divisórias, né, dessa estrutura, ou você pode diminuir. É opção 1, opção 2, tá? Eu também coloquei
opção de alinhamentos nos blocos de esquadrias e mobília. Então, quando você seleciona o bloco, aparece esse ícone aqui, que é o ícone de alinhamento. Então você pode selecionar, clicar nele e ele vai alinhar o objeto à parede que você está colocando aqui como referência. Ou seja, isso facilita na hora de você rotacionar o bloco, né? Você não precisa rotacionar o bloco, você alinha de forma automática. Mesmo eu coloquei aqui para as esquadrias. Tá? E tem também o novo bloco de nível. Ele dá o nível automático. Então, por exemplo, Ctrl C, Ctrl V. Ó, vou apertando Ctrl V e como vocês podem ver, os números são diferentes, porque ele dá isso de forma automática, né? Essa referência do número, pessoal, ele dá em relação ao ponto zero do AutoCAD. Ou seja, para que ele funcione, você precisa desenhar com referência ao eixo zero do AutoCAD. Então você pode fazer uma linha, dar um Ctrl 1 para aparecer essa opção de kit de propriedades. E você vê aqui no End Y e no Start Y, e você vai colocar 0. Colocar as duas opções e aqui você vai encontrar a linha 0 do AutoCAD, né? Então, eu vou trazer aqui esse meu bloco para o eixo 0, né? Veja que o número não atualizou, então você tem que dar o comando regen, tá bom? Ele vai atualizar, ó, e ele zerou aqui essa opção. Então ele vai pegar como referência o alinhamento 0 do AutoCAD. Digamos aqui que você esteja fazendo um corte, né? Aqui, sei lá, um corte em vários níveis. Então, você vai copiar, dar um Ctrl C, Ctrl V. Na verdade, você vai copiar a partir de um ponto específico, né? Tá, CO, Enter. Seleciona o bloco, Enter. Pega esse ponto aqui, né? Eu tenho que ter essa precisão e você vai colando nos níveis. Depois de você colar, você vai dar um regen e ele automaticamente atualiza, né, com a dimensão, né, com a cota. Lembrando que esse bloquinho aqui, ele é um bloco, como vocês podem ver, está aparecendo um bloco aqui de anotativo. Então você pode clicar com o botão direito aqui do mouse e em anotativo, ADD, Delete Scales, e aqui você pode clicar em ADD e selecionar as escalas, né, que você quer selecionar. No caso aqui tem na 1 para 100, eu posso selecionar 1 para 75 e dar um OK, um OK. Então quando eu mudar a escala aqui, ou aqui no Model ou lá no Layout, ele vai aparecer somente nessas escalas, né? E o bom de ele ser um bloco anotativo é justamente que ele se adapta ao tamanho de forma automática, né? Ou seja, você não vai precisar ficar dando scale no bloco. Ele é um bloco, ele é um bloco anotativo, ele é um bloco de tamanho único. Ou seja, em todas as escalas ele vai sair na impressão com um tamanho fixo, né? Tamanho único, tamanho de impressão, independentemente da escala. Pessoal, eu coloquei aqui esses blocos de estrutura, blocos de telhado, blocos de telhas dinâmica, eu fiz e coloquei aqui uma nova M-Line aqui para simbolizar aqui os circuitos, né, do ar-condicionado. Já tem aqui de água fria, água esgoto, pluvial, ventilação. Tem também de eletro, né? Eletro no chão, eletro do teto, e eletro na parede. Enfim, esses aqui já tinha, eu criei esse aqui de ar-condicionado, tá bom? Então é isso, lembrando que as atualizações são gratuitas, você pode atualizar pelo link que está no manual de usuário lá da última parte, para quem comprou pelo Pix, ou para quem comprou pelo site, pela plataforma Hotmart, basta entrar no site e baixar novamente. É isso, se for alguma dúvida deixa aqui nos comentários, os links estarão disponíveis nos comentários de forma fixada caso você não tenha esse template e queira adquirir.